Eu sempre trabalhei, como é dizer, tenho outra irmã, ela gostava muito de ir à escola, eu também sempre gostei de ir à escola, mas não era inteligente, mas também não era burra. Fiz a 4ª classe, já fiz o 2º ano lá para uns cursos que tiveram que fazer um papel, isto é como os cursos de hoje. E sempre adorei, e de pequenina, com bonecas, trapitos, etc. Que a minha mãe fazia ceroulas e as camisas para os homens, antigamente. E portanto, foi sempre metida nos trapos, digamos, não é? Depois do 25 de Abril, as coisas começaram a mexer de outra maneira, não é? E aqui havia uns grupos de folclore, os professores tinham os grupos de folclore, a aldeia também tinha os homens e mulheres e os politeiros, e começaram então as garotas a fazer os saiotes, os coletes para os politeiros, e toda a gente trabalhava lá. E depois fazíamos a exposição no fim. E uma vez o Dr. Mourinho, o fundador do Museu de Miranda, picou-me. Eu tenho dito estas muitas vezes porque, estás a fazer os trajes para os bailarinos, mas havias de começar a fazer as capas de honra, porque isto morreu tudo, e agora não há ninguém. Anda lá, mestre. Mas ninguém, eu já vendia tecidos de todas as maneiras, mas, por exemplo, o surrubeco, eu gastava de uns armazéns já bons aqui de Portugal, de confecção de tecido de todos os feitios. Mas procurei se tinham um surrubeco, nem sabiam o que era, vendiam tecidos, mas não sabiam o que era o surrubeco nem o burel. E portanto, a partir daí, eu disse assim, um surrubeco ainda me arranjaram em cor cinzenta. Eu fiz uma capa de honras de criança, que está num rapazito cá de Sendinho, pequenito, e eu fiz a capa de honras. Na exposição eu pus, foi o Dr. Mourinho, está muito boa, mas havia de ser de burel. E eu disse, não o temos. Mas vais a Espanha, a Almeida, que arranjas ali o burel. Ele já ia lá buscar para o Museu de Miranda. Pronto, fui a Zamora, lá a gente vai muitas vezes à Espanha, e havia um armazém que eles conservavam, que eles têm a capa da Lis, também em Zamora, e eu consegui trazer de lá um tecido de burel. E realmente depois comecei a fazer as capas e os coletes de homem, e foi aí, depois fui convidada então para as feiras de artesanato a nível nacional, que a primeira foi em Bragança, pelo Instituto Nacional de Emprego de Bragança, que realmente foi uma coisa assim um pouco boa. A gente já tinham lá muito artesanato de muitas maneiras. Depois comecei a querer conseguir o burel aqui de Portugal. E eu falava com o armazenista onde eu gastava a confecção, e ele, não sei, lá conseguiu falar ali na Covilhã, na parte da Covilhã, ainda havia muita coisa, agora é que não há nada mesmo. E o senhor lá conseguiu, porque o surrubeco já faziam, que era mais contemporâneo, e já era uma fazenda, que isto é a fazenda que faz-se o capote nacional, as samarras. Portanto, a nível nacional era, como era as calças de inverno que vinham às feiras dos negociantes, eram estas de surrubeco. Mas o burel ficou para trás. E havia as capas de honra, eu ainda fui o ex-padre, vais saber de umas velhas e tiras os modelos, que eu tenho aí uma velha que já dei 50 contos por ela a um senhor em Malhadas, percebe? E muitas pessoas tinham-nas penduradas e estragadas. Eu comecei a recuperar realmente. Agora bem, artesanato de todas as maneiras, aqui em Miranda, mas eu disse assim, para mim não, a pioneira fui eu não gosto de me gabar, mas é verdade. E eles disseram-me, nós fazemos uma peça, mas só tem que me comprar toda de 100 metros. E eu não tinha muito dinheiro. E agora isto não se vende. E como é que vai ser? Mas lá consigo a peça de 100 metros de burel em Portugal, para não ir a buscar lá à Espanha, que eu ia muitas vezes, eu e o meu marido a buscarem à Espanha. Essa capa das senhoras era o oposto à capa de honra dos homens, não é? A capa de honras era de burel, de homem, e essa capa era de armuri, que lhe chamavam, ou de Saragossa. Eram uns tecidos mais que eram fiados e tecidos aqui na zona do tear de mão.
que isso acabou agora tudo. Essas fazendas eram lindíssimas, boas, faziam-se as xergas, que lhes chamavam os envolvimentos dos bebés, por fora antigamente. Percebe, bordadas, que eu tenho uma, que há de ter 100 e tal anos, que era do batizado do meu marido, e já foi a boa que eu tinha feito, percebe? Essas coisas que hoje, umas exposições dessas são um espetáculo, que as pessoas dizem, o que é isto? E conclusão da história, da capa. A minha filha Lili, a outra, também foi sempre assim amiga de, oh, eu quero uma capa dessas, ia ser Natal, de Sorrobeco, eu quero uma capa dessas. Foi à missa do Galo, havia, já com a capa. Toda a gente olhou para trás, olhava, ela é toda, e para a capa. A partir daí, e no entanto ele me dizia muitas vezes, quando, mira, nunca fujas às regras das coisas, mira, dizia ele. Portanto, não inventar coisas daquilo que não dizem, portanto, vai ao museu, tira retratos que giros, dizia-me ele. Portanto, ele também não era assim uma pessoa que, onde depois, lá está, as nossas autarquias começaram a ver que realmente tínhamos uma cultura. E depois foi noutro ponto que foi relevado aqui as nossas coisas e propriamente a nossa cultura das coisas que temos do povo, como por exemplo os sacos dos cereais, não sei se já reparou aqueles riscados, as mantas de burel, estes trajos regionais antigos que havia, as próprias capas, os capotes dos homens, que os filhos casavam os seus filhos, as mães morriam, deixavam essas heranças, queimaram nos caixotes do lixo, atiraram para o lixo, porque aquilo estorbava tudo em casa. Está a perceberem? E depois veio o Intercéltico, começaram a dizer que queriam alforjes para oferecerem, encomendaram 500 alforjes pequeninas e uns surrões, não sei se sabem o que são surrões de levarem a merenda aos pastores, e então ajustaram essa tralha toda a quem? A nós, não é? Começámos a fazer uma brincadeira com os sacos. E então aí fizemos o aproveitamento, comprámos muita coisa dos sacos onde realmente estavam a queimar, a estragarem-nos, a tirar com eles, e onde realmente é a nossa cultura mais genuína do distrito de Bragança. E se estão a fazer esta história, os municípios, que façam e vejam que realmente o Nordeste tem muito, muito valor. Agora, a capa de honras aqui, tanto a capa de honras como as mantas de burel, como os sacos dos trigos, dos cereais, que eram as coisas básicas, fundamentais, principalmente para a época do inverno, não é? Que aqui não havia transportes. Depois fizeram um comboio, que se ia buscar as coisas com as burras lá abaixo, ou não sei onde é que era, e não havia transporte, que já quase não era do meu tempo, não é? Mas para trás, e era para trás que realmente os invernos eram muito rigorosos, os caminhos eram ruins e as pessoas tinham que, portanto, havia pastores, aqui na nossa zona, muita ovelha, as mulheres todo o inverno que faziam era à beira da lareira, que eu ainda me recordo, era lavar lá. Agora na primavera assim que se tosqueavam as ovelhas, lavavam-a lá, preparavam-a lá e metiam em sacos para o inverno, na época de inverno, estarem à lareira, a fiar e a preparar as lajes para depois darem à tecedeira, quem não tivesse teares para tecer. E depois as mantas já iam talhadas. Era como você levar uma camisolinha muito fofinha de lá e depois iam ao pisão para apertarem. É no género de uma moagem de trigo, em vez de moer o trigo, aquilo metiam o tecido e aqui ia pisando. Na água, na beira, chamavam-lhe eram os pisões. E portanto, aqui depois veio a barragem, fundou os nossos, aqui Sendinho tinha, ali para a beira do Douro, não sei se você já esteve, era ali que eles chamam mesmo os pisões. Eu não me recordo de irem dois animais daqui a São Joanico ou Pedro Vimioso, na Ribeira, porque os nossos já tinham fechado com as duas burras cheias de mantas aqui da aldeia, que se juntava a comunidade toda, e foram duas pessoas a fazer a pisoagem lá. Eu ainda tenho essa dita manta, a São Joanico, ainda está essa dita manta, que era para o meu enxoval da manta, como se darem
um capote a um filho. Portanto, o tecido do filho, do capote, era branco, tecido também, mas era tingido depois com o folhinho da chaminés, em preto, era feito em preto. E para as calças dos homens, também faziam as calças dos homens com esse morel, porque chovia, tiravam-se e ficavam assim direitas, percebe? E andava só o inverno todo e não se lavavam, porque senão estragava-se. Depois desse pensamento, portanto, as mantas iam de lã branca, o que era tecido para tecidos para a capa de honras era da cor natural. Teriam que escolher a cor natural de castanho ou preto, que lá está, era tingido com o folhinho das chaminés, que eu ainda me recordo. Ai, vamos a lavar o chupão para ver se me bota folhinho para tinir lá na... Percebe? E ficava um castanho assim, nunca, não morre. Um castanho muito bonito. Pronto, depois mandavam o alfaiate a fazer as calças, porque eram os alfaiates que faziam. Automaticamente os alfaiates foram morrendo. Os alfaiates eram homens, ou era manco, ou era meio deficiente, porque diziam que os alfaiates eram os malandros. Tio Eduardo Nobre, o Cacharolo, era o tio Cantareiro. 7 varas libel e mi capa. 7 varas de panho libel e mi capa. Era uma vara que não havia metros. Ou é palmo, ou abraço. É assim como a gente passa um passo e dá 1 metro, não é? Portanto, 7 varas, a parte baixa talhada em viés, a parte baixa da capa. Todo tapa 3 coisas aí na vida. La casa, la mai, la capa, todo tapa. Agora, a capa, esta é a parte de cima, traz a capa. A nossa capa de Miranda de Ouro é única no país. Olha, vê. Agora palpa aqui a ver a diferença do pano. Olha, vê. Portanto, é os mesmos modelos, a capa branca, a trás grande, depois leva as aletas, que era realmente, deve ser para aquecimento dos ombros, dos homens, que é isto. Depois é o gorro, que ainda não está talhado, é esta parte que vem aqui acima, assim. Viu? Este já deve ter 100 e tal anos ou mais. Este não tem a data. E este é o rabo, que é a honra, chamada honra. Portanto, levam 3 panos, 2 panos, 3 panos, uns em cima dos outros. Esta, para mim, era uma capa de uma pessoa já bastante abastada, porque está bem feita, bonita e depende do trabalho. Portanto, a capa dependia desta obra, as geiras do dia do alfaiate. Depois começaram-se então as culturas por aqui a expandir, os pauliteiros, os gaiteiros, essa atrapalhada toda, portanto deu asas para trabalhar em tudo o que era nestes assuntos. E as autarquias começaram, as câmaras, a juntar a cultura, um pouco da capa de honras. E então propuseram a festa da exaltação da capa de honras. Os espanhóis, que têm muita coisa também, nós já temos trabalhado para eles, é um bocadinho diferente na engalanação, mas o modelo é o mesmo. Aí de Alcaniças e Aliste, é a mesma coisa, Zamora também tem. E fizeram a festa em Miranda do Douro, na Sé, muito bonita, gostei muito, de todos, enfim, compraram, quem as tinha velhas boas, velhas, as novas, novos, velhos, as pessoas, a juventude já gosta de pôr uma coisa destas e fica triste aquele que já não consegue ter, porque o nosso prazer é, eu digo muitas vezes, eu ainda um dia de ter uma capa de honras, outros, eu um dia de ter um casaco desse. Portanto, a gente gosta de ver o progresso em palavra, não é? E estávamos então na festa, acho que foi o 2º ano que fizeram a festa na Sé. Estava o bispo, e então os autarcas todos, então dizendo que queriam ir, e os espanhóis já tinham falado também a Roma e queriam levá-lo uma capa ao Papa. A minha Sandra, também assim mais, estávamos lá as 3, a minha Lili, eu e ela, nós fomos sempre convidados para essa festa,
Quem oferece a capa, levantou-se, quem oferece a capa, se levarem ao Sr. Papa, é a minha casa. Pronto, toda a gente aplaudiu, eu olhei para ele, até estava assim por trás, se fizeste bem, pronto, tudo bem. Pronto. Fica o pedido dado, não é? Lá conseguimos a capa, pronto, eu fiquei orgulhoso e disse, bom, já que vai a capa, vamos assinar aí os nossos nomes. Assinamos, escrevemos com cozido, com bordado, o meu, a oferta. A oferta não, nós oferecemos, a casa ofereceu à Câmara, e a Câmara deu a quem quiser, nós não, enfim. Pronto, muito bem. Aquilo depois veio nos jornais, então, como diz que aquilo que são mais de 800 pessoas, não sei se o senhor já esteve lá, no salão onde o Papa vai ver essas pessoas, aquilo, depois tem as grades que se vê num livro, umas grades grandes, e eles dizem que tiveram a sorte de ficar logo, o bispo, ele que fez isso, que os meteu logo para os três, a abelha ficou mais para trás, a mãe. Mas eles, até o padre que se vê a fotografia no Miranda, e depois o Papa que foi muito direto a eles, e que então os guarda deles agarraram a capa e puseram-lhe a capa, não vê que está, querem ir a buscar o quadro lá. Foi quando lhe puseram aqui a capa, não vê que se vê. O senhor a pôr a capa e eles, e os nossos estavam assim na frente, e realmente eles também nunca pensavam que isso ia acontecer, percebe? E foi tudo no bom. E depois, com certeza, viram as assinaturas, nós nunca soubemos, nem o bispo nunca nos disse nada, mas a gente ficou feliz só de ver isto. Eu só, pelo amor de Deus, eu só me lembro, se vejo o Papa e vejo uma obra minha em cima dos ombros dele, o Presidente da República também foi também outro dia em Miranda, não esteve em Miranda, também estava lá. Então, e depois isto veio, há quanto tempo depois? Não foi muito. Porque este realmente, não esperava, já ficava feliz só de ver a capa nas costas do Papa.